Aí, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho, continuar falando sobre elementos de contagem, certo? Então hoje a gente vai falar sobre permutação simples. Basicamente, a permutação simples, ela refere-se à ordenação de elementos quando a gente tem exatamente o mesmo número de elementos e o mesmo número de posição. Tá? Então a gente vai fazer alguns exemplos aqui, vai ficar mais claro. Quantos são os anagramas da palavra calor? Então, se a gente analisar a palavra calor, a gente tem C, o A, o L, o O e o R. Então eu tenho aqui 5 letras, certo? E o que eu tenho que fazer nessas 5 posições? Eu tenho que reordenar, né? Fazer anagramas é reordenar as letras. Tudo bem, então vamos colocar aqui de novo. Ó. Primeira letra, segunda, terceira, quarta e a quinta letra. Então na primeira posição eu posso escolher 5 dessas letras aí. Na quarta posição eu posso escolher 4, depois 3, depois 2 e depois 1. Se a gente olhar isso aqui, pelo princípio fundamental da contagem, eu vou ter que multiplicar essas possíveis escolhas. Isso aqui nada mais é do que 5 fatorial, certo? Então, eu fazer anagramas, eu reordenar essas 5 letras aqui da palavra calor, é a mesma coisa que eu calcular 5 fatorial. E isso a gente chama de uma permutação simples. E a gente vai representar como P5. Tá? Então, P5, uma permutação de 5 elementos, vai ser igual a 5 fatorial. Tá? Então, que é o que a gente escreveu ali em cima. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 5 vezes 4 são 20, 20 vezes 3 são 60, 60 vezes 2 são 120. Então, nossa permutação de 5 são 120 possibilidades, certo? Então, o que a gente tem que cuidar? Quando a gente fala de anagramas, a gente está falando de permutação, né? Então, troca de elementos aqui na minha palavra. Tá? Nesse caso aqui, a gente não tem nenhuma repetição de letras. Né? Tem o C, o A, o L, o O e o R. Eu não se repete ninguém, então eu não tenho problema nenhum. Depois a gente vai fazer uma boa repetição, vai ficar mais fácil de entender. Tá? Então isso aqui é simplesmente uma alteração de posição dos elementos. Então vamos fazer mais um exemplo. No exemplo 2, ele quer saber de quantos modos podemos arrumar em fila 5 livros diferentes de matemática, 3 livros diferentes de estatísticas e 2 livros diferentes de física, de modo que os livros de uma mesma matéria permaneçam juntos. Muito bem. Eu tenho 5 de matemática, 3 de estatística e 2 de física. Tá? Eu quero saber agora quantas vezes eu posso arrumar essa estante, desde que esses 5 de matemática, 3 de estatística e 2 de física fiquem juntos. Então eu tenho 3 posições iniciais. Né? Aqui eu tenho a posição dos de matemática, posição para os elementos de física e a posição para os elementos de física e de estatística. Eu tenho então uma posição para o livro de matemática, uma para o de física e uma para o de estatística. Aqui eu estou olhando para o conjunto dos livros, né? O conjunto dos 5, o conjunto dos 3 e o conjunto dos 2. Então, nesse caso, eu simplesmente quero reordenar os livros dessa forma, em conjunto. Então eu tenho 3 possibilidades aqui para a primeira posição, 2 para a segunda e 1 para a terceira. Então, na verdade, eu estou fazendo uma permutação de 3 elementos, né, que são simplesmente 3 fatorial. Então, é 3 vezes 2 vezes 1. Aqui são 6 possibilidades. Essas aqui são simplesmente as possibilidades de ordenar os 3 conjuntos. Mas para cada uma dessas ordenações eu tenho 5 possibilidades para a matemática.
Então, simplesmente aqui para o primeiro, e para a parte de matemática, eu tenho uma permutação de 5. Né? Eu posso reordenar, porque eles são livros diferentes. Está dizendo aqui, livros diferentes. Eu posso reordenar esses 5 livros de forma diferente. Então, eu tenho 5 fatorial possibilidades. Tá? Então, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai dar 120. Para os livros azuis aqui, vamos de estatística, vou fazer aqui para cima. Para os livros de estatística, eu tenho 3 livros, né? Então, eu vou ter uma permutação de 3, ou seja, 3 fatorial, que vai implicar em 3 vezes 2 vezes 1, que também é 6, né? Mesmo 6 ali. E, por fim, os nossos 2 livros de física. Então, eu vou reordenar eles com uma permutação de 2, que vai me dar 2 fatorial, que é 2 vezes 1, que é 2. Muito bem, para mim saber então todas as possibilidades, para cada uma dessas 6, então, primeiramente, né? Para mim, inicialmente eu tinha uma permutação de 3 elementos. Para cada uma dessas permutações, eu vou ter uma permutação de 5, que são os livros de matemática, uma permutação de 3, que são os livros de estatística, e uma permutação de 2, que são os livros de física. Permutação de 6 do início é 6, né? A permutação de 5 deu 120. E a permutação de 3 de novo, 6. E a permutação de 2. Então aqui vai dar 8.640 possibilidades. Certo? 6 vezes 120 vezes 6 vezes 2, 8.640 possibilidades. Então eu tenho que analisar passo por passo e aí depois fazer o produto, né, pelo princípio multiplicativo, tá? O princípio fundamental da contagem. Então eu tenho aqui 8.640 possibilidades de ordenar esses livros. Vamos fazer mais um. Exercício 3. Quantos são os anagramas da palavra Botafogo? Muito bem. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Tá? Então, tem 8 letras. Se eu quero fazer anagramas, eu vou misturar essas letras aqui. Então, para mim, simplesmente misturar, isso vai me implicar em uma permutação. Certo? Eu quero permutar essas letras aí. Então, se eu quero fazer uma permutação, eu vou fazer uma permutação de 8. São 8 letras, 8 posições. É 8 fatorial, então é 8, 7, 6 e assim por diante. Tá? Vou apagar aqui. Certo? Essa vai ser 8 fatorial. Mas o que tem aqui de errado, né? Aqui eu tenho o O, 2, 3, né? Letras que se repetem. Então eu tenho que considerar isso aqui, certo? Porque quando a gente for trocar as letras, quando a gente posicionar as 3 letras O, a cada vez que a gente posiciona elas, eu tenho uma permutação entre esses Os e essas 3 letras iguais, que vão ser contadas e representam o mesmo anagrama. Porque a palavra aqui, não, as letras Os não se diferenciam, tá? Além, então, dessas aqui, eu tenho que tirar essa permutação dessas 3 letras. Então, eu vou dividir, tá, esse meu total aqui por uma permutação de 3. Tá? Eu vou dividir isso na permutação de 8 por uma permutação de 3. Como é que fica, então, aqui o nosso resultado? Tem 8 fatorial dividido por 3 fatorial. Então, na verdade, eu vou ter 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Parei aqui, dividido por 3 fatorial.
Esses dois aqui eu posso cortar, esse com esse. E eu vou ficar como? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Vamos ver quantas palavras vão dar. Então isso aqui vai dar 6.720. Tá? Então o meu total de anagramas da palavra Botafogo são 6.720. O que a gente tem que cuidar é que quando a gente tem letras que se repetem, essas letras aqui, toda vez que a gente formar um anagrama, a gente tem uma permutação de 3 que vai modificar, né, que vai formar mais anagramas diferentes. Né? Então, para cada anagrama que a gente tem que tirar uma permutação de 3. Então, por isso que a gente está dividindo isso aqui por essa permutação de 3 aqui, por causa dessa repetição das letras. Tá? Vamos lá para o último exemplo dessa parte. De quantos modos podemos dividir 8 objetos em um grupo de 5 objetos e um de 3 objetos? Então, na verdade, eu tenho 8 posições a serem contempladas. Tá? 5 por 1, 2, 3. São 8 posições. Se eu completar essa posição aqui, ó, A, B, C, D, E, aí eu faço a divisão F, E, G, H. Então aqui eu tenho uma distribuição em fila. Se eu fosse analisar simplesmente dessa forma, eu teria simplesmente que fazer uma permutação de 8 elementos, né, que seriam 8 fatorial. Eu teria organizado essa fila aqui de várias formas, né? Então eu teria todas as possibilidades de ordenar essa fila. Mas, se eu olhar para essa fila de novo, vou fazer aqui de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Se eu pegasse essa fila e fizesse B, A, B, C e E. Aqui eu fizesse H, F e G. Eu tenho uma nova ordenação dos elementos, mas uma mesma divisão de grupos, certo? Ó, eu ordenei eles, mas agora eu reordenei a fila, sendo que eu tenho a mesma ordenação desses dois grupos, tá? Então, o que eu tenho que tirar daqui? Para cada vez que eu distribuo meus elementos nessa fila, eu tenho que descontar uma permutação desses 5 e a permutação desses 3, tá? Eu tenho que descontar essa permutação de 5 aqui e uma permutação de 3 aqui. Então, na verdade, as minhas possibilidades, vamos colocar assim, possibilidade vai ser a nossa permutação de 8 dividido por essas mudanças que eu posso fazer em cada um dos grupos. Né? Então, vou tirar uma permutação de 5 e uma permutação de 3. Né? Porque para cada conjunto que a gente tem aqui, eu vou ter uma permutação de 5 e uma permutação de 3. Tá? Então, eu tenho que descontar esses carinhas aqui. Então, eu tenho 8 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 3 fatorial. Então aqui eu vou fazer a expansão, 8 vezes 6, perdão, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. E aqui eu tenho 5 fatorial vezes 3 fatorial. O 5 e esse 5 vão embora. O 6 e o 3 fatorial também, eu posso simplificar, né? 6 fatorial a gente já viu que é 3. 3 fatorial a gente já viu que é 6. Então, no final fica 8 vezes 7. Sobra isso aqui. E são 56 possibilidades. Certo? Então, quando a gente analisa a distribuição e o número de objetos e o número de posições são sempre iguais, a gente simplesmente faz permutação. E analisa, né? Se permutações entre os grupos representam a mesma condição, a mesma escolha, a gente faz os descontos aqui, né, dessas permutações, né, fazendo a divisão. Tá? Então, a nossa resposta aqui, né, são 56 possibilidades. Tá certo? Combinação simples. Então, qual é a pergunta que a gente vai resolver
com esses tipos de problemas, né? Então, de quantos modos a gente pode escolher P objetos distintos entre N objetos distintos dados. Muito bem. A gente vai considerar que esse N ele é maior do que P. Ou seja, eu vou ter P escolhas dentre essas N's, né? Então é como se a gente distribuísse esses N indivíduos aqui, né? Tenho N. E aí eu dividisse aqui, ó. Nessa primeira parte, eu tenho P possibilidades, né? P escolhas. P partes aqui e aqui são os N menos P que não são escolhidos. Então, se eu distribuir os N objetos, eu vou ter dois conjuntos, né? O conjunto dos escolhidos e dos não escolhidos. Então, para essa distribuição, eu tenho uma permutação de N, certo? Vai dar nos nossos N fatoriais lá. Mas para cada escolha que eu fizer aqui, eu tenho que descontar uma permutação dos P objetos, que vai me dar P fatorial, e uma permutação de N menos P objetos, que são os que não são escolhidos, ou seja, N menos P fatorial. Então, como é que fica a nossa combinação? A gente vai descrever assim, com C, deixa eu botar no tipo. Nossa combinação de N elementos PAP, ou N elementos PAP. Vai ser N fatorial, que é o número, né, de possibilidades que a gente tem de distribuir esses elementos, em uma fila. E aí eu vou dividir eles em P objetos escolhidos e P objetos não escolhidos. Tá? Essa aqui é a formuleta, então, da combinação simples. Combinação de N elementos PAP. É N fatorial dividido por P fatorial N menos P fatorial. Vamos fazer os exemplos, que eu acho que vai ficar mais claro de entender. Então, com 5 homens e 4 mulheres, quantas comissões de 5 pessoas e com exatamente 3 homens podem ser formadas? Muito bem. Se eu tenho comissões de 5 pessoas, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos destacar aqui, ó. Essa primeira parte aqui, a gente vai deixar para os homens. E essa segunda para as mulheres. Então, o que eu tenho? 5 possibilidades para homens e 4 para as mulheres. Nesse caso, eu vou escolher 3 homens exatamente, né? Ele está me dando aqui essa informação, ó. Exatamente 3 homens, tá? Muito bem, então o que eu tenho que fazer? Uma combinação, porque eu quero escolher 3 desses 5, né? Então o número de possibilidades é maior que o número da nossa escolha. Então eu vou fazer uma combinação de 5 homens 3 a 3. Quantas possibilidades eu tenho? Para cada uma dessas possibilidades, eu tenho as escolhas das mulheres, né? E são quantas? 4, mas eu só tenho 2 posições. Então, vou fazer uma combinação 4 mulheres 2 a 2. Isso aqui vai me dar, então o resultado final vai ser o produto, né? Na primeira eu tenho essa combinação vezes a quantidade de escolha na segunda posição. 4, 2 a 2. Então, combinação de 5, 3 a 3, como que fica? Essa primeira aqui vai ser 5 fatorial dividido por 3 fatorial, 5 menos 3 fatorial. Essa aqui é a nossa primeira combinação, vezes segunda combinação, que é a combinação das mulheres. 4 fatorial, que é o n, dividido por 2 fatorial, 4 menos 2 fatorial. Vou resolver agora cada uma separadamente. Vamos dar um pouquinho do zoom aqui. Dar um pouco do zoom. Vou fazer aqui, ó. 5 fatorial dividido por 3 fatorial. 5 menos 3 são 5 menos 3 são 2 fatorial. Eu vou expandir. 5
vezes 4 vezes 3, dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Esse cara aqui vai embora com esse. 2 fatorial é 2, né? Então vai ficar 5 vezes 4 dividido por 2. Corta, sobra um 2. 5 vezes 2, 10. Então, o conjunto de escolha dos homens são 10. Agora vamos para as mulheres. 4 fatorial dividido por 2 fatorial. 4 menos 2 é 2 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2. Dividido por 2. E 2 aqui. Posso cortar esse cara com esse. Isso aqui é simplesmente 2, né? Vamos pegar 4 vezes 3 dividido por 2. Esse eu simplifico com isso. Sobra um 2 e aqui vai dar 6. Então, quantas são as minhas possibilidades? De homens, total igualzinho, são 10. E a possibilidade de mulheres são 6. Isso aqui vai dar 60. Tá? Então, esse é o total de combinações que a gente consegue fazer para formar uma comissão de 5 pessoas, onde exatamente 3 são homens. Tá? E aqui tem o detalhe, né? Ele fala exatamente 3 homens. Tá? Vamos ver mais um exemplo. Em uma classe de 30 alunos, pretende-se formar uma comissão de 3 alunos para a representação discente. Quantas comissões distintas podem ser formadas? Então, vamos lá. Eu tenho 30 alunos. Lá, tenho 30 alunos. Eu quero formar uma comissão de 3 alunos. Simples, né? Uma combinação de 30, 3 a 3. Então, eu vou ter 30 fatorial, que é o nosso n. O p aqui é 3. N menos p, 30 menos 3. E aí vai dar direto, né? 30 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 3. 30 menos 3, 27 fatorial. Vou expandir esse carinha aqui até o 27, ó. Tá? Vezes 29, vezes 28, vezes 27 fatorial. Dividido 3 fatorial é 6, né? Vezes 27 fatorial. Posso cortar esses caras aqui, corto esse com esse. Aí vai ficar como? 30 vezes 29 8, dividido por 6. Eu posso cortar, sobram 5. Então, 28 vezes 29 vezes 5. Então, 28 vezes 29 vezes 5, 4.060. Tá? Então, essas são as possibilidades de fazer comissões de 3 alunos, entre os 30. Tá? Então, vamos lá para o próximo exemplo. Muito bem, então a gente vai fazer aqui o exercício 3. Sobre uma circunferência, marcam-se 10 pontos de... Quantos segmentos de reta podem ser construídos com vértice em 2 desses pontos? E quantos quadriláteros convexos podem ser construídos com vértices em 4 desses pontos? Bem, o que eu tenho aqui que considerar, né? Vamos lá, tem a nossa circunferência aqui. Lápis. Tem a nossa circunferência. Horrível aqui, mas é isso aí. Eu vou colocar 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quando a gente liga esses pontos, ponto A, ponto B, então ligando esses dois pontos aqui, eu tenho uma reta, ligando esses outros dois eu tenho outra, por diante, né? Ó, ligando os pontos aqui. Quando a gente analisa em relação aos pontos A e B, eu tenho aqui o segmento que liga A e B é o mesmo que liga B e A, tá? Então, como aqui a ordem dos elementos não importa, né, eu não vou simplesmente permutar eles aqui, eu vou combinar esses dois, né? Então, eu quero saber quantas vezes eu posso combinar 10 elementos
2 a 2, desde como a ordem deles não importa, né? Eu tenho o mesmo segmento, eu vou combinar eles, esses 10 elementos, 2 a 2. Essa aqui vai ser, então, a resposta da letra A. Então, vai ser 10 fatorial dividido por 2 fatorial, 10 menos 2 fatorial. Então, vou expandir o 10 até 8 ali, né? Então, vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 dividido por 2 fatorial vezes 8 fatorial, né? Que é 10 menos 2. Então, aqui esse cara vai embora com esse. Isso aqui vai ficar 90 dividido por 2, que são 45. Então, essa aqui são o número de elementos, né, o número de segmentos de reta que eu posso construir pegando 2 pontos nessa minha circunferência. Tá? Na letra B, o que eu tenho? Eu quero pegar 4 pontos desta circunferência e formar um quadrilátero. Então, eu quero escolher 4 pontos aqui e depois eu vou ligar eles com segmentos, né? Então, na verdade, o que eu tenho que escolher são os 4 pontos. Então, eu vou fazer uma combinação de 10 elementos com o nosso número de escolha, que são 4. Então, 10 elementos, 4 a 4. Então, 10 fatorial, pela nossa forma, dividido por 4 fatorial, que é o nosso P, 10 menos 4 fatorial. Como que fica aqui? Então, aqui vai até 6, né? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, dividido por 4 fatorial, 10 menos 4, 6 fatorial. Esse cara corta com esse, aí eu vou expandir, vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, dividido por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Esse eu posso simplificar aqui, sobram 3. Esses 2 corta com 8, então vai ficar 4 vezes 7 vezes 3. Então 10 vezes 3 vezes 7. Vou ver aqui de novo. 10 vezes 3 vezes 7. 3 vezes 7, 21 vezes 10, 210 possibilidades. Então são 210 quadriláteros convexos que a gente pode construir com esses 10 pontos aí. Vamos lá para o último exemplo então. Uma locadora de automóveis tem à disposição de seus clientes uma frota de 16 carros nacionais e 4 carros importados, todos distintos. De quantas formas uma empresa poderá alugar 3 carros de modo que pelo menos um carro seja escolhido, certo? Um carro nacional seja escolhido. Então aqui a gente tem que destacar uma questãozinha básica aqui, tá? Que é esse cara aqui, de modo que pelo menos um carro nacional seja escolhido. Então ele está me dizendo que eu posso escolher 1, 2 ou 3 carros nacionais dessa frota. Então como que eu posso fazer isso? Muito bem, então eu tenho 3 condições aqui para conseguir, né? Primeiro, se eu tiver um carro nacional. Depois, se eu tiver 2. E por último, quando eu tiver os 3 sendo nacionais. Tá? Então, para um carro nacional, eu tenho o quê? Vamos lá de novo. Ó. Ele tem à disposição 16 carros nacionais e 4 carros importados. Então, se eu vou escolher um nacional, então aqui eu tenho 16 possibilidades. E aí eu vou combinar esses outros 4 carros aqui em conjuntos de 2. Tá? Então, na realidade, eu vou ter 16 vezes uma combinação de 4 carros 2 a 2. Combinação de 4 2 a 2 vai ficar 4 fatorial dividido por 2 fatorial
vezes 2 fatorial. Então, vai ficar 4 vezes 3 vezes 2, dividido por 2 vezes 2. Esses cortam, que corta, sobram 6. Então, quer dizer que isso aqui é 16 vezes 6. 16 vezes 6 são 96 possibilidades. Então, para esse primeiro caso, eu tenho 3 casos aqui, para esse primeiro eu vou ter 96 possibilidades. Agora, eu vou ter 2 opções de carros nacionais e uma opção de carro importado. Então aqui eu tenho 4 escolhas. E acabou, não tem mais o que fazer. E aqui eu vou ter que fazer uma combinação de 16 vezes a 2. Tá? Então como é que vai ficar? Vamos calcular primeiro a combinação de 16 2 a 2. Vai ser 16 fatorial dividido por 2 fatorial, 16 menos 2 fatorial. Vamos expandir 16 vezes 15 vezes 14 fatorial, dividido por 2 vezes 14 fatorial. Aqui eu corto esses caras e aqui simplifico. Ó. Aqui sobram 8 e aqui vai dar 8 vezes 15, 120. Tá? Então aqui são 120 possibilidades a mais. E agora aqui na última, eu vou ter os 3 carros como carros nacionais. Então eu vou fazer uma combinação de 16 3 a 3. Então calculando essa combinação, eu tenho 16 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 13. Vou aqui. 3 fatorial vezes 13 fatorial. Então vamos expandir isso aqui, vai ficar 16 vezes 15 vezes 14 vezes 13 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 13 fatorial. Corta esse cara com esse. Não dá mais pra cá. Cortei ali. Então isso aqui vai ser igual. Aqui vai dar 6, né? Então vai ficar 16 vezes 15 vezes 14 dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Esse eu posso simplificar aqui, sobram 5. Esse eu simplifico com esse, sobram 7. Então vai ficar assim meu produto. 16 vezes 5 vezes 7. Isso aqui vai ser igual a 560. Então o meu valor total aqui nesse caso, vão ser os 6 aqui da primeira, 6 não, vão ser os 96, né, da primeira escolha, mais os 120 na segunda, mais os 560 na terceira. Então 96 mais 120 mais 560. 1136 possibilidades, certo? De que outra forma eu posso escolher isso aqui? Segundo modo, eu tenho 16 carros nacionais e tenho 4 carros importados. No total, eu tenho 20 carros. E eu quero distribuir eles em conjuntos de 3. Então, se eu fosse escolher aqui aleatoriamente, como se não fizesse diferença, eu iria fazer uma combinação de 20 vezes a 3, certo? Então, fazendo essa combinação, eu teria 20 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 17 fatorial, né? Vezes 17 fatorial. Então, eu teria 20 vezes 19 vezes 18, dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Simplifico aqui, esse cara com esse sobra 6, esse cara com esse sobram 3. 1140 possibilidades. Mas como eu quero que pelo menos um seja nacional, eu vou ver quantas são as possíveis combinações
de todos os carros serem internacionais. Então, eu vou fazer uma combinação de 4, 3 a 3. Vai ficar 4 fatorial dividido por 3 fatorial, 4 menos 3 fatorial. Então, isso aqui é 1, aqui sobra o 3 fatorial, quer dizer que isso aqui é 4. Então, tirando as possibilidades de todos os carros serem internacionais, das combinações possíveis, eu vou ter 1.140 menos 4, eu tenho exatamente 1.136, que era o valor que a gente tinha encontrado anteriormente. Tá? Então, esses são os dois modos aqui, tanto escolhendo as possibilidades, né, que a gente fez no primeiro, quanto pegando todas e descontando aquela que tem a maior restrição. Ok? Vamos por aqui, então esse é o último conteúdo que a gente vai ver. Valeu!